Olá, boa noite, pessoal. Muito boa noite, começando aqui uma live e para falar sobre como multiplicar a sua criatividade na hora de adaptar a atividade. Bom, meu nome é Leandro Rodrigues e a minha missão é ajudar você a adaptar a atividade para o seu aluno com deficiência e ver o seu aluno aprender independente do diagnóstico. A gente sabe como é que é o dia a dia do professor, né? Sabe que é corrido, que o professor tem muitas atribuições, o educador tem muitas atribuições, né? E o aluno com deficiência, ele demanda mais atenção, sim, mais cuidado, mais uma análise, um olhar diferenciado, tá? Por quê? Porque é um aluno que tem dificuldade de aprendizado, geralmente é um aluno que tem dificuldade de aprendizado, e todo aluno que apresenta dificuldade de aprendizado, né, ele demanda mais do professor. O professor precisa se esforçar um pouco mais para alcançar esse aluno, né? E como isso acontece com o aluno com deficiência, geralmente é através de adaptação de atividade. A adaptação de atividade é um esforço pedagógico de alcançar o aluno através de um meio que não é o meio, a primeira opção, né? Como assim a primeira opção, Leandro? A gente prepara uma atividade. Quando a gente prepara uma atividade, essa é a primeira opção, né? Pensamos uma atividade, foi lá, concebeu a atividade, saiu do campo das ideias, foi para o campo físico e foi entregue ali para a turma, né? Só que às vezes o aluno não alcança a atividade daquela forma ali, a gente precisa criar um novo meio, e um novo meio, e um novo meio, né? E isso daí a gente chama de adaptar a atividade, né? É uma atividade que dá acessibilidade para o nosso aluno acessar aquele conteúdo com o máximo de autonomia, né? E essa acessibilidade, né, a gente pode categorizar aí em dois tipos: uma acessibilidade física sensorial, né, e uma acessibilidade cognitiva. A acessibilidade cognitiva, quando o aluno não entende a atividade inicialmente, a gente cria uma adaptação para que ele consiga entender aquela atividade de uma outra forma, não é? E é aquela questão aquela situação, eu vou explicar para você de uma outra forma, ou eu vou desenhar para você entender, ou eu vou abordar esse assunto de um outro jeito para você entender, ou eu vou trazer aqui alguma coisa concreta para você entender esse assunto de uma forma melhor, eu vou mostrar, eu vou levar você até um lugar onde você vai conseguir compreender isso, ou vou fazer de um outro jeito, né? E quando o aluno tem alguma limitação sensorial, ou seja, deficiência visual, auditiva ou paralisia cerebral, uma limitação física, uma dificuldade motora, então a adaptação é para permitir a acessibilidade desse aluno também. E existem muitos tipos de recursos para usar, tanto para adaptar a atividade, para criar acessibilidade cognitiva, quanto também para criar acessibilidade sensorial, tá bom? E aí, eu quero falar com você sobre um problema que acontece, tá? Qual é o problema aqui? O problema é quando falta criatividade para adaptar essa atividade, né? Porque você já está naquele dia a dia ali, na correria, né? Já tem várias coisas para fazer, e aí você cria atividade para entregar para os seus alunos, ou você recebe a atividade de um livro, ou você vê a atividade na apostila, enfim, é uma apostila que a escola segue, alguma coisa desse tipo, e você precisa alcançar aquele aluno de alguma forma com aquele conteúdo que está sendo proposto ali, né? E falta na hora a ideia do que fazer. Leandro, o que eu vou fazer agora? Olha esse conteúdo aqui, né? E como eu vou alcançar esse aluno com esse conteúdo aqui? De que forma, né? A criatividade ajuda aí? Sim, ajuda. Eu quero falar com você sobre como multiplicar sua criatividade nessa live para alcançar isso aí, tá? Porque o que é que não funciona? O que não funciona, eu já vou falar para você o que é que não funciona e depois eu vou falar o que funciona, tá bom? O que é que não funciona, gente? Deixa eu botar aqui na tela. Aqui, notas. O que não funciona. Pronto, agora está aparecendo. O que não funciona é você procurar, tá? Você ficar procurando a atividade que você precisa, tá? Isso aqui não funciona. O que é ficar procurando a atividade que você precisa? O que é isso? Tá? Eu vou mostrar aqui para você. Vou mostrar aqui o que é ficar procurando atividade. Ó,
Vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Ups, pronto, foi. Aí, ó. Eu vou procurar aqui uma atividade. Eu estou aqui no Google e vou procurar. Isso aqui é o que não funciona, tá? Vamos lá, pensa comigo. Ah, Leandro, eu preciso de uma atividade de adição para um aluno com autismo. E aí eu venho aqui em imagens, ó. E aí aparece aqui algumas coisas, eu pego isso aqui e uso com o meu aluno. Isso pode funcionar, mas é grande probabilidade que não funcione. E aí eu venho aqui na próxima. Tá, Leandro, essa aqui, eu prefiro essa aqui, vamos no dominó. Será que vai dar certo? Não sei. Ah, não, tem essa daqui, ó. Mas tem essa outra opção aqui, Leandro. Ó. Mas ainda não é o que eu precisava para o meu aluno. Ah, mas tem essa daqui de adição, ó. Será que vai dar certo essa daqui? E essa daqui mostrando os dedinhos? E agora? Qual é que vai funcionar, qual é que não vai funcionar? A probabilidade disso aqui não funcionar, você que está no YouTube e no Facebook, você está vendo a minha tela compartilhada, tá? Você que está aí no Instagram, você não está conseguindo ver, mas eu pesquisei no Google aqui a atividade de adição para aluno com autismo e apareceu algumas opções. Só que isso não funciona. Por quê? Porque eu não consigo encontrar exatamente aquilo que eu estou buscando. A ideia que eu tenho em mente que vai ajudar aquele aluno, que eu conheço, eu sei quem é o aluno, eu sei o que o aluno está estudando, eu sei as potencialidades, os desafios desse aluno, né? E eu estou procurando algo que atenda a essas necessidades, essas potencialidades e esses desafios de acordo com o objetivo educacional que ele está trabalhando hoje. E eu fico procurando algo que atenda a isso, mas eu não consigo encontrar, tá? E geralmente você não vai conseguir encontrar mesmo. Por quê? Porque cada aluno é único e o que funcionou para o aluno, essa atividade aqui, por exemplo, com as mãozinhas assim, de adição. O que funcionou para a pessoa que criou essa atividade aqui, ela criou pensando no aluno, tá? Não vai funcionar para todo mundo, né? É por isso que existe a adaptação. O que é a adaptação? É você pegar e transformar aquilo que foi feito em uma outra coisa, né? Se você pegar pronto, não é adaptação, é pegar a atividade pronta. Não é por isso que ela não funciona. Por exemplo, vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Atividade de história do 7º ano, ó, para aluno com deficiência visual. Será que vai aparecer magicamente aqui o que eu preciso? É bem provável que não. Aqui apareceu alguma atividade aqui sobre colonização, tá? E por acaso essa atividade aqui ela está toda com letras maiúsculas, tá? O que é é importante, é uma forma de adaptar você escrever tudo com letra maiúscula, tá? Principalmente se o aluno ele tem uma dificuldade de leitura dos minúsculos, das letras minúsculas, ou ele precisa da fonte maior para ler, né? Por exemplo, um aluno com baixa visão. Mas mesmo assim, a letra ainda é pequena, você pode precisar de um tipo de fonte maior para o aluno com baixa visão enxergar, e essa atividade não vai servir, você vai precisar fazer algum trabalho em cima dela, né? E o mesmo acontece com essa aqui, por exemplo. O fato é que, o que eu estou querendo mostrar aqui com isso? Deixa eu voltar para cá. O que eu estou querendo mostrar com isso para você? Estou querendo mostrar que procurar atividade, ficar procurando a atividade que você precisa, isso não funciona. E isso não te ajuda, tá? E o que eu quero fazer aqui nessa live, o que eu quero proporcionar para você aqui nessa live é te dar um caminho para multiplicar a sua criatividade. Na verdade, eu e você, né, nós somos sim muito criativos, tá? Porque nós temos uma coisa chamada de repertório. O que é um repertório? O que é o repertório, tá? Para adaptar a atividade, você precisa do aluno, conhecer o aluno,
Vamos lá, deixa eu reformular isso aqui. Para adaptar atividade, você precisa 1. Conhecer o aluno. Você saber o que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer. As limitações e as potencialidades dele. Concorda? Né? Óbvio, não dá para mim adaptar uma atividade para uma pessoa que eu não conheço. Não tem como fazer isso, não é? Tá, isso aqui tá tudo bem. Segunda coisa que a gente precisa. Nós precisamos saber qual é o objetivo educacional. Conhecer o objetivo educacional. Tá, Leandro, e como isso vai multiplicar minha criatividade? Vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. Conhecer o aluno, tá? Eu sei quem é o aluno, sei o que ele, as necessidades específicas dele, as potencialidades, os desafios dele, sei o que ele consegue fazer, eu sei o que ele não consegue fazer. Eu preciso conhecer o objetivo educacional, tá? Eu preciso conhecer o que eu estou fazendo, o que eu estou adaptando. Muitas das vezes, quem faz a adaptação é o professor da sala de recursos, tá? Em alguns lugares, quem faz a adaptação é o professor da sala de recursos. E nem sempre o professor da sala de recursos conhece o objetivo educacional que está sendo trabalhado. Por quê? Porque o professor da sala de recursos não é o especialista na disciplina que está sendo lecionada, tá? Por que o certo não é o professor da sala de recursos fazer a adaptação? O certo é o professor regente fazer a adaptação. Por quê? Porque o professor regente ele conhece o objetivo educacional. Mas, muitas das vezes, o professor regente ele não conhece o aluno. Por quê? Porque ele tem dezenas de alunos dentro da sala dele e ele não conhece o aluno, não tem como ele conhecer todo mundo, não tem como ele parar e fazer uma avaliação de todos os alunos para entender necessidades, enfim, a não ser que com o tempo, com o passar do tempo, a convivência, ele acaba conhecendo mais. Mas o professor do atendimento educacional especializado, ele tem essa atribuição, né, de conhecer o aluno. É quase que obrigatório ele conhecer o aluno, senão não consegue intervir para remover as barreiras, né, que é a função do atendimento educacional especializado. Tá? Então, conhecer o aluno, conhecer o objetivo educacional e agora ter um repertório. É isso que você precisa para adaptar a atividade. O que é um repertório? É você saber os tipos de atividades que você pode criar. Quais são os tipos de atividades que a gente pode criar? Já parou para pensar nisso? Eu tenho um repertório, você tem um repertório. Imagina, pensa agora, fecha os olhos agora, tá? Se você não quiser, tudo bem. Mas pensa agora em tudo que você já criou de atividade ao longo da sua carreira. Imagina, olha, o que é um repertório? A gente já fez isso aqui, esse exercício aqui algumas vezes. Já fizemos esse exercício aqui algumas vezes, tá? E eu vou fazer aqui rapidinho com você. A ideia não é chegar até a exaustão aqui não, mas é só mostrar o que é um repertório para quem está chegando agora. Muita gente nova nas lives, tá bom? Por exemplo, um jogo da memória. Um jogo de dominó. Tá? Quando fala que jogo da memória, é um jogo da memória adaptado, tá? Adaptado para o objetivo educacional. É um jogo de dominó, mas é um jogo de dominó adaptado para o objetivo educacional. É uma atividade para completar palavras, por exemplo, relacionar colunas, tem a múltipla escolha, outros tipos de atividade. A gente pode usar, por exemplo, um caderno interativo. Leandro, o que é um caderno interativo? A gente vai falar sobre isso aí ainda, tem uma live sobre isso. Outros tipos de atividades, são muitos, tá? Vamos lá, vou botar mais uns 2 ou 3 aqui. É um jogo de tabuleiro. Jogo da memória, jogo de dominó, jogo de tabuleiro. Relacionar as colunas, atividade de completar, de múltipla escolha, ligar os pontos, pareamento. Pareamento, existem milhares de formas de fazer pareamento, né? Várias formas de fazer pareamento, tá? Inclusive dentro de jogos ou fora de jogos, tá? E mais o que poderia ter aqui? Falaram numa outra live, boliche. Tá? E você coloca ali no... Enfim, dá para fazer muita coisa, tá? Dá para fazer muita coisa. Todo mundo aqui já criou uma ou todas essas coisas aqui. Isso aqui é o nosso repertório, tá?
E quando a gente conhece, olha só, gente, a ideia da live é multiplicar a sua criatividade, tá? Por quê? Porque ficar buscando atividade pronta não dá certo. Ficar buscando atividade pronta não dá certo. Por quê? Porque você vai encontrar o trabalho de uma outra pessoa que fez o quê? Ou uma outra pessoa que conhecia o aluno que ela tinha, que conhecia o objetivo educacional que precisava ser trabalhado, né? E ela tinha um repertório. E ela foi lá e criou uma atividade. Aí você vai lá e pega essa atividade e tenta usar com o seu aluno. Só que o aluno que essa pessoa tinha na hora de criar a atividade não é o mesmo aluno que você tem. E pode até ser o mesmo aluno, só que ele está numa época diferente da vida dele, né? O seu aluno de 2 anos atrás é totalmente diferente do seu aluno hoje. Concorda comigo? Pode ser o mesmo aluno, só que 1 ano depois, 2 anos depois, aquela pessoa é uma outra pessoa. E o que funcionava de atividade para ele ano passado não vai funcionar no ano que vem, não é? Não é isso? Então a gente precisa, não tem garantia que funciona, não é que não vai funcionar nunca, né? Mas não tem garantia que funcione. A gente precisa conhecer o aluno, e esse conhecer o aluno está sempre se renovando, né? Conhecer o objetivo educacional também sempre muda, né? Ele não estuda a mesma coisa o ano inteiro. Ele vai mudando de objetivo, né? Porque a ideia é que ele vai aprendendo e trocando os objetivos, né? Subindo os degraus do currículo, né? E o repertório pode se renovar também, né? Existem muitas coisas novas que eu nem coloquei aqui. Existem recursos de tecnologia, jogos digitais, tipos de adaptação para comunicação alternativa, pranchas de comunicação alternativa, alguns aplicativos que usam comunicação alternativa também, aplicativos para pessoa com deficiência visual, com baixa visão ou cega, tá? É possível adaptar atividade para vários formatos diferentes, adaptatividade usando sinais de Libras também. Então são muitas formas de adaptação que existem, que podem existir, que deveriam existir no nosso repertório. E qual é o salto criativo aqui? É você usar o seu repertório. Porque se você pega o que você conhece do aluno, pegar o que eu conheço do aluno, Leandro? O que? Um interesse dele, por exemplo. Você poderia pegar um interesse dele. Ou você poderia pegar uma habilidade que ele tem. Que habilidade que o seu aluno tem? Pensa numa habilidade. Leandro, o meu aluno ele gosta muito de jogar jogo de tabuleiro. O meu aluno ele gosta de riscar. Então, uma atividade de ligar os pontos, o risco vai ser útil nessa hora. O meu aluno ele gosta de jogar jogo da memória. O meu aluno gosta de quebra-cabeça, Leandro. Então você vai aqui, ó, quebra-cabeça. Enfim, algum interesse ou potencialidade do seu aluno, tá? Conhecer o aluno, o objetivo educacional, o que eu estou tentando ensinar nessa atividade, né? É alfabetização? É uma letra do alfabeto? É um número? Uma noção de quantidade de algum número? É alguma operação matemática? É algum tópico dentro de história do Brasil? História da República, da Europa? É algum tópico dentro de geografia? O que está sendo ensinado, né? E a partir daí, vai fazer muito sentido eu pegar algo do meu repertório, relacionar com o objetivo educacional e relacionar com o que eu sei do meu aluno. Percebe que agora surgem muitas possibilidades? Muitas possibilidades. Por quê? Porque se eu for relacionar com o interesse, por exemplo, meu aluno não tem um interesse só. Tá, Leandro, ele tem interesse restrito, tá? Então, nesse caso, talvez ele só tenha um interesse. Mas mesmo as pessoas com interesse restrito, elas tendem a ter mais de um interesse, né? É uma coisa ou outra, assim, umas 3, 4 coisas, pelo menos. Mas, se ele tem interesse restrito, tá bom, o interesse não é o forte, né? Mas você pode usar o interesse também, mesmo que seja restrito. De várias formas diferentes, né? Não é porque o aluno, ele, por exemplo, tem um interesse restrito em insetos voadores, não sei, abelha. Você vai poder usar a abelha de diferentes formas, né? Porque não existe só uma forma de usar a abelha numa atividade, né? Dá para fazer várias coisas. Enfim, mas isso é um outro assunto, tá? E aí, sua atividade aqui é multiplicada de várias formas diferentes, tá? Isso aqui é um exemplo, isso aqui é uma pequena amostra de repertório, tá? Isso aqui é uma pequena amostra de repertório. Nós queremos entregar para você um repertório ainda maior no nosso evento Adaptando na Prática, que começa na segunda-feira. Tá? Na segunda-feira, só quem estiver inscrito vai poder participar, porque não vai aparecer aqui onde você está vendo agora, não vai ser uma live aberta assim
igual você está aqui no Instagram, não vai ser uma live aberta igual você está aqui no YouTube, no Facebook vendo. É um evento fechado. Quem não estiver inscrito não vai receber o link da aula. Quem não receber o link da aula no WhatsApp ou no e-mail não vai conseguir ver o evento, tá? Então, se você está esperando aparecer o evento aí, seguindo a gente só no Instagram ou inscrito no nosso canal no YouTube, esperando chegar o link da aula para você ver, se você não tiver inscrito, não vai chegar nada no seu WhatsApp na segunda-feira e nem vai chegar nada no seu e-mail na segunda-feira. E você não vai receber, por exemplo, os materiais que a gente preparou para você e nem participar das aulas, tá? Então faz a sua inscrição. Se você não fizer, você não vai conseguir participar. E nesse evento, Adaptando na Prática, é um evento totalmente novo, tá? A gente nunca fez esse evento antes, tá bom? Vai ser comigo e com a Ana, vai ter adaptação ali na hora, e aí você vai receber material para a gente adaptar junto, e a gente vai te entregar repertório. A ideia é ampliar o seu repertório, tá? A gente tem tido a oportunidade incrível de trabalhar ao longo desses anos com educadores inclusivos assim, excepcionais, e conhecer o trabalho de vários professores de vários lugares do mundo, além, né, é claro, das nossas pesquisas e estudos, e a gente sempre combina tudo isso para entregar para você. A gente pega todas essas informações isoladas, soltas, né, desorganizadas aí pelo mundo afora, e reúne, organiza tudo isso para entregar para você de uma forma organizada e útil e prática para te ajudar no seu dia a dia. Então, se você quer ampliar o seu repertório para multiplicar a sua criatividade, tá? Se inscreve no evento. Só que não para aí a nossa live, tá? Não acabou agora. Leandro, muito legal ampliar o repertório, tá? Eu sei que eu posso criar um jogo, uma atividade de múltipla escolha, de relacionar colunas, eu posso usar o interesse do aluno, eu posso colocar eu posso usar imagens que façam sentido para o meu aluno, eu posso criar um jogo, tá? Eu sei disso tudo. O problema é fazer isso, Leandro. Eu procuro atividade pronta porque não dá tempo de fazer. Por que a gente procura atividade pronta? Porque pegar para fazer do zero dá muito trabalho, não é? Para você criar uma arte, um desenho, nossa, precisa ser desenhista para criar um desenho. Como que eu vou criar um desenho? Leandro, meu aluno tem interesse em abóboras. Como eu vou conseguir vários desenhos de abóboras diferentes para usar nessa atividade? Leandro, eu entendi que eu preciso criar um jogo de dominó para o meu aluno, mas eu não tenho os desenhos da disciplina que eu preciso. A gente está trabalhando história do Egito e eu não estou achando os desenhos para colocar no dominó. Não sei nem como montar esse dominó para fazer. Leandro, a gente está trabalhando um assunto lá de química. Está faltando os desenhos dos elementos. Eu quero exemplos de elementos químicos para colocar numa atividade de pareamento para o aluno entender, mas eu não estou achando os desenhos para trabalhar, não consigo montar isso na folha para entregar para o aluno. É por isso que a gente procura coisa pronta, não é? Porque falta, às vezes, a ferramenta. Porque falta a ferramenta, o recurso, o material, a imagem que a gente precisa. Falta a ferramenta certa, o recurso certo. Leandro, eu não sei como fazer. Vai fazer o quê? Na mão? Vou desenhar no lápis? Né? É a ferramenta, é o recurso. Leandro, eu vou colocar esses desenhos aonde? De que forma? Como vai ser a estrutura dessa atividade? É o material que está faltando. Leandro, eu não estou achando o desenho que eu preciso. É a imagem que está faltando para você. Se você tiver um repertório... Olha só. Imagina o seguinte. Imagina que você conhece o seu aluno. Você conhece o objetivo educacional dele, ou você tem acesso ao professor que conhece o objetivo educacional, tá? Você tem um repertório. Você tem a ferramenta certa, você sabe usar a ferramenta certa. Você tem os recursos que você precisa e sabe usar todos eles. Você tem os materiais que você precisa e sabe usar todos eles. E você tem todas as imagens que você precisa para criar a atividade que você precisa. O que é isso daí? Isso é o quê? Um sonho? Isso é um sonho? O Leandro está delirando? Não. Essa é a proposta do evento Adaptando na Prática.
Essa é a proposta do nosso evento Adaptando na Prática. É por isso que a gente insiste que você se inscreva para participar. Por quê? Porque se você conhecer, tiver isso daqui, tiver o seu repertório, conseguir criar para o seu repertório o que você concebeu no campo das ideias, você conseguir tirar da sua mente e colocar para o aluno, seja uma atividade de múltipla escolha, um caderno interativo, um jogo de tabuleiro, alguma outra brincadeira, alguma outra coisa, algum outro formato de atividade que você entenda, conheça, porque você tem as ferramentas para você tornar aquilo real. Você consegue usar a ferramenta rápido. Você não fica ali horas para adaptar uma atividade. Não, você vai e faz e está pronto, né? E por quê? Porque você tem um recurso certo para usar. Você não fica procurando alguma coisa. Não, você tem, está ali com você. Né? Você tem o material que você precisa, você consegue encontrar a imagem que você precisa na hora. Por quê? Porque você não depende de encontrar aquela imagem perfeita, que tem o fundo branco, que tem o contorno preto e dentro da imagem é branco para o aluno colorir, porque tem que ser branco, porque senão não dá para ele colorir. Você não precisa ficar dependendo disso tudo, porque você tem uma imagem ali e consegue mudar ela porque você precisa na hora. Tá? É disso que eu estou falando, isso não é um sonho, tá? É a proposta do nosso evento Adaptando na Prática. A gente vai mostrar para você a forma como nós criamos as atividades, como nós adaptamos atividades aqui, tá? Como a Ana trabalha fazendo adaptação de atividades. A gente vai abrir o nosso método de trabalho para você conhecer e ver que dá para criar muita coisa de um jeito rápido e prático. Tá? Essa é a nossa proposta. Adaptar atividades com materiais práticos e criativos para o seu aluno com deficiência. Tá? Isso rápido e de uma maneira criativa. Tá? Criativa. Por quê? Porque com o repertório e as ferramentas, criatividade é o que não vai faltar, porque vai ser só ligar os pontos. Tá? A resposta à sua necessidade criativa vai estar de bandeja na sua frente. Vai ser só você se servir. Eu quero isso, com isso e com isso. A gente combina, nasceu uma atividade. Agora eu quero isso, com isso e com isso. Você combina e aí nasce uma atividade. Essa é a nossa proposta do evento, Adaptando na Prática, por isso que eu convite para você se inscrever, tá bom? Pessoal, deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui para a gente responder. Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. Responsabilidade precisa ser coletiva. Juiz Serlânia falando aqui sim, né? Percebe que aqui é um trabalho coletivo de adaptar atividade, tá? Conhecer o aluno, conhecer o objetivo educacional e ter um repertório e depois fazer a adaptação, né? Ai, meu Deus. Apaguei tudo aqui. Fazer a adaptação. Aqui é um trabalho em equipe. Tá? Não dá para fazer uma pessoa sozinha fazer isso aqui tudo, né, Juiz Serlânia, desculpa. Não dá para uma pessoa só fazer isso aqui tudo, né? Eu dividiria aqui a equipe da seguinte forma, tá? Aqui é o AEE e regente. Por quê? Os dois precisam conhecer o aluno. Só que o atendimento educacional especializado, ele precisa conhecer um determinado conjunto de atribuições do aluno, de habilidades do aluno. E o professor regente, ele precisa conhecer um outro conjunto. Do que eu estou falando aqui, tá? O que eu estou falando? O atendimento educacional especializado, a função é remover barreiras, né? Essas barreiras podem ser físicas, sensoriais ou cognitivas. Geralmente, quando é uma barreira sensorial ou física, fica muito evidente o que é, e a resposta para remover a barreira também fica bem evidente, né? O que eu estou falando? Deficiência visual, deficiência auditiva ou um aluno com paralisia cerebral, por exemplo. Tá? A resposta é o quê? Geralmente é língua de sinais, braille ou tecnologia assistiva, tá bom? Geralmente essa é a resposta. Ou comunicação alternativa. Para essas situações, remover as barreiras seria dar acesso ao aluno para esses itens, né? Mas quando o aluno possui
atraso no desenvolvimento, ou seja, tem um desafio cognitivo, quando ele possui atraso no desenvolvimento, alguns pontos do desenvolvimento dele, que eu chamo de pré-acadêmico, precisam ser trabalhados. Tá? Esses pontos podem vir a ser trabalhados no atendimento educacional especializado, e é interessante que o atendimento educacional especializado conheça quais são esses pontos que precisam ser trabalhados. Tá? Isso é uma avaliação diagnóstica. Né? E o professor regente também pode fazer uma avaliação diagnóstica, só que ele vai olhar para o aluno com outro foco, uma outra perspectiva. Qual perspectiva? O quanto esse aluno conhece da minha disciplina, não é? Por quê? Porque existem disciplinas, eu acho que a maioria delas, que para o aluno entender um ponto, ele precisa ter aprendido o ponto anterior. Né? Para o aluno aprender o próximo tópico, ele precisa ter aprendido o tópico anterior. Algumas disciplinas funcionam assim. Né? Para que eu compreenda os tópicos que são trabalhados no 8º ano de matemática, eu preciso ter aprendido os tópicos que foram trabalhados no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ano de matemática. Senão, quando eu chegar lá no 8º ano de matemática, eu não vou conseguir entender algumas coisas, né? E não vou conseguir aproveitar nada. Os tópicos anteriores precisam ser conhecidos pelo aluno, precisam ter sido aprendidos. Né? Então, conhecer o aluno tem essas duas perspectivas, né? O que eu chamo aqui de pré-acadêmico, né? Ou de ensino para usar recursos de acessibilidade, tá? E o conhecimento acadêmico. Tá? Então, conhecer o aluno, eu vejo essas duas pessoas aqui da equipe trabalhando para fazer isso de diferentes formas. Agora, conhecer o objetivo educacional é o professor regente. Agora, ter um repertório, nem sempre o professor regente tem um repertório muito vasto. Por quê? Por quê? Né? Porque o atendimento educacional especializado, ele lida mais com diversidade do que o professor regente. Concorda comigo? A rotina de trabalho do professor regente é apresentar aquele conteúdo ali para cada ano letivo. E geralmente ele apresenta o conteúdo das mesmas formas, não muda muito. Em 2020 ele ensinou aquele tópico dessa forma, em 2021 ele ensinou aquele tópico daquela forma. Em 2022 é bem provável que ele ensine aquele mesmo tópico dessa mesma forma. Tá? Eu já estudei em escola que a prova era igual. Né? A prova do ano passado daquela turma é igual da turma do ano seguinte, porque o professor nem mudou nada, tá tudo igual, né? Por quê? Porque ele tem o repertório dele? Tem, mas aquele repertório ali não é gigante, né? É aquele repertório ali, né? E por isso que, geralmente, o professor de atendimento educacional especializado ele vai ter um repertório maior. Por quê? Porque a diversidade força a gente a pensar fora da caixa, não é? A gente tem um aluno ali que ele se comporta de uma maneira diferente, ele aprende as coisas de um jeito diferente, ele tem desafios diferentes da gente e isso força a gente a buscar novas formas de ensinar. E quanto mais a gente é desafiado e mais a gente busca, mais coisas nós encontramos e adicionamos na nossa bagagem, né, cultural e no nosso repertório de atividades também. Então, eu acredito que o professor de atendimento educacional especializado possa contribuir com o repertório, tá? E fazer a adaptação de fato seria o professor regente. Só que isso é uma coisa difícil de organizar para acontecer, né? Eu vejo poucos lugares funcionando dessa forma, mas seria o mundo ideal, tá? Os dois conhecem um aluno, cada um dentro da sua especialidade, com o seu olhar particular, tá? O professor regente sabe, obviamente, qual é o objetivo educacional que ele vai trabalhar. O professor de atendimento educacional especializado, a partir do conhecimento que ele tem dos desafios do aluno, ele pode sugerir um formato de atividade, um tipo de atividade. Olha, para esse aluno vai funcionar melhor atividade nesse formato aqui, ó. Eu vou lá, pego no meu repertório qual é o formato. Esse formato de atividade aqui, para esse aluno vai funcionar melhor. Agora é só você colocar aqui o seu conteúdo, né? E aí o professor regente vai e faz a adaptação. Isso aqui é o que eu chamo de mundo perfeito também, mas nem sempre é isso que funciona, né, gente? Bom, deixa eu ver se ficou algum comentário aqui para fazer pelo YouTube.
Boa noite, pessoal chegando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Ana Maria Oriximiná, no Pará. Seja bem-vinda, Ana Maria, de volta. Adaptar a atividade e trabalhar com as atividades dos demais alunos, Selma. Bangu, Rio de Janeiro, Carla. Seja bem-vinda. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Iranildes. Eliette, quando criamos uma atividade dentro do campo de interesse do aluno, o sucesso da aprendizagem está garantido. Concordo, Eliette, concordo. É quase impossível um aluno ignorar uma atividade criada dentro do campo de interesse dele, tá? Porque uma atividade dentro do campo de interesse não é uma atividade. É diversão, é brincadeira, é prazer. Sabe qual é a diferença entre prazer e obrigação? Né? É o campo de interesse. A diferença entre fazer uma coisa por prazer e fazer uma coisa por obrigação é o campo de interesse. Se o que a gente precisa fazer estiver dentro da nossa área de interesse, não é obrigação, é prazer. Se o que a gente precisa fazer está fora da nossa área de interesse, então é obrigação, é trabalho. Né? É aquela velha frase, né? Escolha uma profissão que você ama e você não vai precisar trabalhar nenhum dia na sua vida. Não é isso que o filósofo falou? Então, a ideia é justamente essa, né? Quando você cria algo para o aluno que está dentro do campo de interesse dele, aquilo não é atividade, ele está se divertindo ali. Ele vai querer fazer mais daquilo. Ele vai dar muita atenção para aquilo ali, tá bom? Isso é uma dica maravilhosa, tá? É uma técnica de adaptação de atividades também. Professor regente, não vejo fazer isso. Pessoal que trabalha em escola, que o professor regente não faz adaptação de atividade, convida para esse evento, tá? Convida. Por quê? Às vezes ele não faz adaptação de atividade porque ele não consegue, porque ele não sabe como fazer, ou porque ele acha que vai demorar muito para fazer, tá? Pode ser um desses motivos, sim. E às vezes ele nem fala isso para você, mas ele pode pensar nessas coisas. E nesse evento a gente vai mostrar para todo mundo, seja você professor da sala de recursos, ou seja você professor regente, que você consegue sim adaptar atividades, que não é tão difícil quanto parece, e você consegue fazer isso em pouco tempo. Tá? A proposta é você conseguir adaptar a atividade em pouco tempo. Por quê? Porque o professor não tem tempo. Não adianta eu mostrar um negócio para você que você vai ficar 3 horas para fazer. Adianta alguma coisa? Não adianta. Né? Essa solução não serve para o educador moderno hoje. Ah, Leandro, você vai mostrar um método de adaptar atividades, um método incrível. Só que eu fico 3 horas para adaptar uma atividade. Não, isso não dá certo. Esse método é horrível. Né? É horrível. Não serve. A gente precisa de uma coisa rápida. Você pegar e fazer e papum, acabou. Né? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e convida todo mundo da sua escola para participar também. Porque se eles falam que não dá tempo, vou mostrar no evento que vai dar tempo. Se eles falam que não conseguem, eu vou mostrar no evento que eles vão conseguir sim. Se eles falam que não tem os materiais que eles precisam, eu vou mostrar no evento os materiais que eles precisam. Vou até entregar alguns materiais de graça também, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.